Histeria coletiva. Misticismo. Isso não existe, esse negócio de batalha espiritual, guerra, movimentação, reino espiritual. Que conversa! Essas eram expressões usadas por ela. Ela ainda não compreendia como é real a movimentação no reino espiritual, muito menos a realidade dos ataques malignos e da guerra espiritual que enfrentamos constantemente, crendo ou não. No podcast de hoje, você vai aprender sobre uma mulher que, apesar de duvidar, se abriu para o ensino do Senhor. E ao se abrir para esse ensino, não apenas tem aprendido sobre as questões de batalha espiritual, como também tem sido posicionada para ser uma combatente no exército do Senhor. Meu Deus, pois é. Não perca, porque este podcast está incrível. Eu sou Ediomari Nóbrega e eu tenho acompanhado muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de experiência com a realidade espiritual, nem experiência com o batismo, com o Espírito Santo, com os discernimentos do Espírito Santo, não sabiam nada sobre a guerra, sobre as movimentações do maligno, tampouco como usar as armas espirituais que as Escrituras apresentam para poder se defender, para poder atacar e impedir que os planos das trevas se estabelecessem em suas vidas. Pois é, eu tenho conduzido pessoas nessa caminhada para poder se desenvolver espiritualmente a ponto de fato se posicionar e viver as vitórias que Jesus já conquistou para elas. Eu sou também líder na comunidade apostólica Zoe, a escritora, em especial do manual É Assim que Venço Minhas Guerras, e quero te acompanhar nesse podcast, trazendo algum ensino, mas, sobretudo, esse testemunho tão rico que vamos ouvir hoje com vocês. Silvana, seja muito bem-vinda! Obrigada, pastora. Um prazer, estar aqui. Que bom. Silvana, eu quero que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo. Elas não conhecem ainda a sua história, vão conhecer durante o podcast, mas quem é Silvana? Se apresente para elas. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu sou Silvana Carneiro Maciel, sou filha de Deus, amada por Ele, Sou mãe de 2 filhos, Márcio e Rafael, e avó de 3 netas, Marina, Melissa, Maria Luísa, e hoje, faço parte da Zoe, que para mim é um grande privilégio, que foi lá que eu aprendi, para além, do que eu já sabia das Escrituras. Meu Deus, Silvana, você vem com toda uma bagagem em uma vida profissional muito voltada ao mestral, aos dons de mestre. Então, uma professora ali com tantas graduações, na área da psicologia, você foi pró-reitora da Universidade Federal. Eu fico imaginando, autora de diversos livros, da sua área. E eu fico imaginando essa mulher com tantas habilidades acadêmicas, com tanto estudo, com uma competência adquirida ali na área da educação, e de repente se ver uma criança engatinhando, como você me disse há pouco, na realidade do reino espiritual. Deve ser muito desafiador, não deve ser confortável essa posição, mas Deus tem eu vou usar uma expressão muito nordestina, não sei quem nos acompanha aqui se vai entender, Deus tem te pego para limão. Porque ele pega essa menina engatinhando na realidade espiritual, onde toda essa bagagem aqui não contribui muito, quase nada, e aqui ele te coloca numa posição já de guerra, e já te leva em uma visão com cavalo, com guerra territorial, com conquista de território. Como que foi isso? Vamos começar já com isso aqui. Como que foi isso, dessa experiência, embora você tão verdinha, mas com experiência tão intensa? Conta para nós sobre essa experiência. Então, para mim foi um grande, digamos assim, um susto, Porque, assim, como você mesmo disse, da academia, Sou psicóloga, professora, com mestrado, doutorado, sempre na ciência racional, demais, tudo
né, racionalizando tudo. E quando eu cheguei na Zoe, para mim foi uma surpresa, né? Eu ver tudo aquilo diferente, né? E para mim eu dizia, meu Deus, o que é isso, né? Essas pessoas, um diz que vê, o outro escuta, o outro, um tem uma espada, o outro tem uma bandeira. E eu dizia, não é possível um negócio desse, eu não vejo nada, eu não sinto nada, isso deve ser histeria coletiva, isso deve ser tudo invencionice, né, da cabeça desse povo. E aí eu ficava lá no meu canto, né, e observando e racionalizando tudo, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Parece que a gente, quando desafia, né? Então, a resposta vem, né? Sim. Não vem do dia para a noite, não veio do dia para a noite, mas com o tempo eu fui começando a entender aquele processo. Então, peraí, deixa eu entender algo. Você chega ali na Zoe, você já era crente? Então, sim, eu já era, né? Já tinha sido batizada, já vinha muito caminhando, só que eu era de uma igreja, né, presbiteriana. Sim. E não via falar nada sobre essa questão, né, das manifestações do Espírito Santo, né? A gente sempre vê na palavra, mas como algo passado, né? Sim. Algo que aconteceu, né, ali, mas que não acontecia mais, né? Sim. E aí eu sempre racional, estava tudo certo. Eu acho que você ficava até muito confortável, né? Sim. A gente sabe que a Igreja Presbiteriana faz parte de um grupo de igrejas ali mais reformadas, que creem no cessacionismo, muitas delas. Então, os dons cessaram, esse mover do Espírito cessou, era só ali para o primeiro momento, depois que o cânon bíblico foi fechado, não tem mais. Como eles creem que, de fato, é como se o Espírito Santo fosse acionado numa época da história, porque era necessário, mas não mais hoje. Então... E você está ali confortável, racional, então é isso aí. Não preciso me mover nesse negócio sobrenatural, que esse negócio aqui a gente não explica. Isso. Mas você chega na Zoe. E aí não é tanto sobre a Zoe, é sobre algo que Deus tinha para realizar com você ali. Sim. Seu filho está lá e seu filho já tendo experiências. Fala um pouco sobre isso. Quando você ouvia algo dele... Porque ele também tem um podcast aqui com ele maravilhoso. Sim. Então, vou pedir para quem está editando já colocar aqui o podcast com o Márcio. Você ouvia essa realidade com o Márcio. Como era para você? Então, ele dizia que tinha aquelas experiências, ele chegava a me contar. Sim. E eu ficava calada, né? Mas pensando, eu digo, meu Deus, quanta imaginação. Te entendo. E aí eu ficava, né, caladinha, porque eu sempre fui uma crente sentadinha no banco, ia dos domingos e saía, pronto, fazia o meu papel, né, entre aspas. Sim. E depois, quando eu cheguei lá na Zoe, existe sempre a questão de vamos ativar, né? Sim. Ativar. E aí eu dizia, mas eu sempre tinha uma resistência, né, em ser ativada, porque eu não queria aquilo, porque eu achava que era tudo criacionismo, né? Da cabeça das pessoas. E aí eu fui com o tempo, observando e até me abrindo um pouco, né? Porque logo que eu cheguei, a senhora ia pregar e eu dizia, meu Deus, por que essa mulher grita tanto? Precisa não, eu não sou surda. Eu dizia isso também. E aí aquilo ali tudo também, né? Mas aí, dia após dia, eu ia novamente, né? E eu queria ir. E aí eu fui começando a me envolver, né, com a igreja, participar de eventos, né? E tudo. Mas eu ainda não tinha tido o despertar, né? Assim, ainda não estava ativada para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Porque é tudo um processo, né? Sim. E eu acho que o processo é de imersão, né? Sim. Imersão na palavra, na leitura, né? E também você tem que se abrir, né? Desejar, né? Para receber, né? E aí eu desejava, mas não queria, né? Eu acho que é assim, você desejava dentro daquele limite. E olha, Deus, muita gente é assim, eu quero, agora daqui para cá. Isso. Fora daqui não faça muita coisa, porque eu não... Olha, esse negócio de cair, pelo amor de Deus, nada disso, esse negócio de ficar falando em línguas, isso não existe, Meu né? Deus. Eu dizia, inclusive eu tinha um livro, né? Tenho, né? De Luciano Subirá, que era falar em línguas. Sim. E eu li o livro e estava todo sublinhado. E eu dizia assim, isso é balela, isso não existe. Eu digo, meu Deus, Luciano Subirá, que eu gosto tanto dele, mas ele escreveu esse livro, né? Meu Deus, olha isso. Né? Mas eu lia com a racionalidade.
E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Não pelo raciocínio. Não. E eu, da academia, a Imagina. gente é sempre pelo raciocínio, né? E engraçado, porque aqui vai um complemento. Não é que as coisas espirituais sejam todas loucuras, sandices, que não se possa depois explicar racionalmente. Sim. É o discernimento que é espiritual. Isso. Mas depois que você discerne espiritual aquilo que é a realidade, aí você consegue, inclusive, acessar na própria escritura um ensino racional, lógico, Sim. uma construção estruturada sobre aquilo. Lógica da Bíblia. E você vai ver no livro de Luciano Subirá, não é um livro de sandice, Não. de misticismo. Ele vai construir todo um pensamento Sim. estruturado biblicamente para comprovar a realidade da Isso. movimentação espiritual. E depois eu reli o livro, né? Depois, quando eu tive o despertar do Espírito Santo, eu reli o livro e tudo fazia sentido. Parecia outro livro. Eu digo, como assim? É isso, né? aí. Como é isso? Eu lia e não entendia, né? Meu Deus, isso é tremendo, E né? depois eu fui reler e estava tudo ali. Olha isso. Né? E eu passei a compreender, né? Porque ele vai falando, ele vai trazendo as escrituras, inclusive, Sim, né? sim. Para falar o que é aquele dom, ele vai explicando. Porque ele é muito mestral, né? Muito, muito. E ele traz isso. E aí eu passei a compreender, Que né? coisa, que coisa. Silvana, então vamos lá. Quem está acompanhando aqui já deve estar imaginando o que é que virá pela frente. Porque essa mulher que ia à igreja, mas frequentava a igreja como aquele que vai, sentou, deu checklist no domingo, pronto, já fiz minha parte. Mas sem nenhuma experiência com Deus, lendo a palavra sob uma ótica muito racional, sem essa iluminação do Espírito Santo, que faz toda a diferença ao testificar o nosso espírito, aquilo que é o que Deus está falando, entregando, sem esse discernimento do espírito. Enfim, essa mulher chega numa comunidade que vive essa realidade continuamente. No primeiro começo, estou fazendo um resumão aqui, me corrija se eu estiver errada. No primeiro começo tem aquele baque, choca, o que é isso? Epa, leseira, abestalhamento, isso é viagem, isso é... Mas Deus é tão lindo que bota o filho para ter as experiências. E aí, depois você começa a se abrir, porque tem que ter esse abrir. Sim. Tem que ter esse abrir de portas, porque Jesus, ele não vai meter o pezão lá e derrubar a porta, ele está à porta e bate. Né? Então, aí num dado momento você começa a abrir, eu fico imaginando aqui, você abrindo a frestinha. Senhor, devagarzinho, e ele está respeitando. Isso. Mas teve uma hora que entra. A luz entra, ele entra e começa a fazer algo novo, de uma realidade nova, que você diz, o que é isso? Você consegue lembrar na linha do tempo o que foi? É um processo, eu sei que é um processo, mas tem algumas coisas marcantes nessa construção. Sim. Você já está indo nessa comunidade apostólico-profética que vive essa realidade do reino, você já começou a se abrir, mas o que é algo que acontece que para você foi tipo assim, uau, isso aqui foi muito marcante? Então, eu acho que foram 2 momentos, que foi assim, que eu digo assim, pronto, aqui foi o boom, assim, a bomba atômica, né? Um primeiro momento foi quando eu estava trabalhando no Como Águias. Eu já tinha feito Como Águias, né? E aí, tive a minha experiência, mas não foi nada assim, boom, né? De despertar. Recebi tudo aquilo, ok. E aí, inclusive, achava assim, racionalmente, é muito legal, trabalha com a alma, com cura, tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Sim. Achei legal. Mas não houve um despertar a partir dali. Eu digo não houve, entre aspas, né? Porque a semente é plantada, sim, né? E Deus vai construindo, né? A gente vai sendo regada até crescer. E aí, quando eu fui trabalhar no Como Águias, eu cheguei lá para trabalhar, fazendo o processo, né? Teve um dia que no dia seguinte era o dia que ia ser o dia principal, assim, né? E antes a gente sempre faz a preparação, faz as orações, eu fui para lá, todo aquele processo. Eu fui até era um aniversário da minha neta, e lá eu conversando com um amigo que também é da Zoe, dizendo a ele, eita, amanhã, né, vai ter, eu vou lá estar trabalhando, mas quando começar aquele pessoal, né, com a história de que tem batalha, que tem escudo, né, que o outro tem uma bandeira, eu fico caladinha na minha. E quando começar aquela história de pessoas que estão possessas, eu também não quero saber, eu quero ficar longe. Aí ele riu e disse assim, tu não sabe de nada, né?
Aí eu digo, pois é. Hashtag sabe de nada inocente. Eu digo, eu vou ficar quieta. E aí, no dia seguinte, eu fui com o Márcio no carro. Aí eu, Márcio, me diz uma coisa. Tu vê mesmo essas coisas? Aí ele, vejo, mãe. Aí ele começou a dizer, né? Que ele tinha visão, porque Márcio tem a visão aberta, Sim. né? Ele vê realmente em 3D, como a gente está vendo aqui. Aí eu disse, tu vê mesmo, Márcio? E isso é verdade? Aí ele, mãe, é assim, você também não entende, né? Aí eu digo, não entendo nada. E outra coisa, filho, quando você vê demônio, por favor, você diga assim, mamãe, é ali. Aí eu vou para o outro lado. Porque eu não quero estar perto, por favor. Aí ele riu, aí disse, tá entendendo é nada. Eu digo, pois é. Aí fomos, né? Quando chegou lá, a senhora disse, vamos fazer uma reunião agora com a equipe. Não chama de senhora não, Silvana? Pela mãe do guarda, Silvana. É de tu. Então, vamos fazer uma reunião da equipe. E nesta reunião da equipe, né, quando começou a oração, fazendo a oração, eu só fazia chorar. Então, eu chorava compulsivamente. Eu digo, eu não estou entendendo por que eu estou chorando tanto. Só um momento. Você não chegou lá tendo brigado com ninguém, estando com as emoções desreguladas, depressiva, deprimida, nada. Você chegou bem. Tranquila, né? De repente, suas emoções foram tocadas. Foram tocadas. E aí eu só chorava. Não ouvi nada do que a senhora estava falando mais. E aí o Espírito Santo foi me dizendo assim, você vai escudar a pastora. Eu digo, eu? Meu Deus. Escudar? Eu não sei, primeiro, o que é escudar. Porque eu já tinha escutado isso na Azul. Eu não sei o que é escudar. Eu nunca escudei ninguém. E logo a pastora, não vou. Aí ele vai escudar a pastora. E eu digo, como é que eu vou fazer um negócio desse? E fiquei naquela guerra, né? Quando a senhora terminou de falar, aí ele disse, agora vá lá e pergunte. Aí eu disse assim, e diga a ela que você que vai escudá-la. Aí eu fui e disse assim, vou perguntar assim, pastora, quem é seu escudeiro? Porque eu ia dizer, quando a senhora dissesse o nome, eu ia dizer, pois diga a ele que ele vai ter que lhe escudar. Fazendo planos para mudar o plano de Deus. Pastora, quem é seu escudeiro? Aí a senhora, eu não tenho escudeiro. Eu, pronto. Aí eu digo, e agora? Aí eu só chorando. Aí você, e o que foi, Silvana? Aí eu contei, né, o que tinha acontecido. Aí a senhora disse assim, aí eu disse, pastora, que eu vou ter que lhe escudar. Aí a senhora olhou para mim e disse, tem certeza? Olhando bem nos meus olhos. Aí eu disse, tenho não. Eu não sei o que é escudar, mas foi o que ele me disse. E ele me deu mais uma passagem, né, da Bíblia, de que ele iria me colocar como forte muro de bronze, né, que pelejarão contra mim, mas não prevalecerão. Uau, foi essa palavra que eu recebi. Aí a senhora disse, então tá certo. Então fique aí. Aí eu disse, pronto, e agora? Né? Aí daqui a pouco Simone veio. Eu pedi a Simone para lhe dar um treinamento relâmpago. Treinamento relâmpago deste livro. Não foi, pastora? Aproveita, já faz o comercial. Este livro aqui é assim que venço minhas guerras. Aí Simone disse, Silvana, você tem o livro? Aí eu disse, tenho. Mas eu nunca abri. Meu Deus. Eu tenho o livro, mas eu não sei nem como eu vou fazer, Simone. Eu não sei nem como usa isso. Meu Deus. Aí ela disse, pois eu vou lhe dar uma instrução relâmpago. Foi desse jeito. E assim ela fez, né? Olha, você vai fazer assim, você vai escudar assim. Aí ela foi dizendo. Aí quando eu fui fazer, né, escudar, aí o Espírito Santo disse assim, primeiro, tudo que você for dizer, você diz para você. Você se reveste e depois você diz para ela. Reveste você e depois reveste ela. E assim eu fiz, né? Fui fazendo, e orava, e lia a palavra, e declarava, né? E tinha um momento de louvor, eu louvava, e assim eu fui fazendo, né? Pedindo escudos, né? E aí eu conseguia, porque eu não tenho visão aberta, 3D, como o Márcio tem, Sim. Né? Minha visão é na mente. Então, eu via, né, um muro grande ao redor da senhora, um muro de bronze, assim, e em cima era aberto e tinha uma mão branca, assim, bem grande, que eu entendia que era a mão de Deus, né, sobre a sua cabeça. Uau. Né? Deixa eu lhe interromper. Guarda aí, não esqueça não o resto. Só uma interrupção aqui sobre a questão da visão. Sim. Porque as pessoas, às vezes, acham que a visão que as escrituras falam e a visão espiritual
seria apenas quando eu vejo algo para além dos meus olhos naturais, projetado aqui, e é como se eu visse em 3D. Estou vendo tudo, como eu assisto televisão. Isso a gente chama de visão aberta, como você bem já explicou aqui. Então, o Márcio, ele, pelo relato dele, ele tem essa visão aberta, ele vê mesmo, ele vê pessoas chegando, o demônio aqui do lado das pessoas, como ele contou no podcast dele. Existe uma outra visão que não é menos visão, ela só tem uma forma de se manifestar diferenciada, distinta uma da outra. É uma visão que é na mente. É como se algumas pessoas que não vivem essa realidade acham, eu estou inventando. Mas você sabe porque sabe que aquela imagem está ali. E você não produziu essa imagem no sentido de, se eu quiser agora fechar os meus olhos e imaginar algo, eu vou fechar e dizer, quero ver agora o mar. Aí a minha memória vai trazer essa imagem do mar, ondas. Isso é algo que a gente pode fazer com a nossa criatividade e a memória vai ser lá ativada, acessada e vai trazer. Ok, não é sobre isso. A visão na mente é sobre você estar aqui e de repente você não explica, você não está vendo fora, mas dentro você sabe que tem um mar, que tem uma andorinha, que tem, como você viu, uma mão em cima da cabeça, que tem uma coisa em volta. E é assim, você não está fazendo um exercício para ver. Você sabe que aquilo está ali. Sim. É isso. E não necessariamente você está vendo todos os detalhes, mas você sabe, tem um muro em volta, tem uma mão em cima, a mão é branca, assim, assim. Essa também é visão, que se manifesta de diferente da visão aberta, mas também é visão. Então, as pessoas que carregam o Espírito Santo, elas podem tanto ter visão como a visão aberta e ser ativada para isso, como ela pode ter visões na mente e são visão também da parte do Senhor. Só esse ensino, porque muitas pessoas que nos acompanham acham que aquilo que viu, mas foi só na mente, era coisa da minha cabeça e despreza. Não, era visão de Deus. Então, naquela situação que você está relatando, você teve essa visão. Sim, você pode dizer sem medo errado, tive uma visão. E era você circular, você cercada e uma mão como lhe protegendo. Mas você não disse algo que eu acho que você não lembra. Quando você chegou e me disse, pastora, você estava chorando muito. E você disse, pastora, Deus está me dizendo, o Espírito Santo está me dizendo. Eu não lembro qual foi a expressão, o Espírito Santo ou Deus que você usou especificamente, Espírito Santo. E está me dizendo, eu preciso lhe escudar. A senhora tem escudeiro? E eu disse, não. E ali eu falei bem forte mesmo, assim, olhando no seu olho. E eu estou sem escudeiro, porque todos que vieram me escudar, depois não aguentaram o tranco. Todos caíram. Todos caíram. Tem certeza, Silvana? Exato. Aí eu disse, eu não tenho certeza, mas ele mandou e eu vou fazer. Exato. E por que eu dei aquela chamada? Do ponto de vista de alguém que está convocando alguém, eu seria nota 0, né? Porque, tipo, como assim alguém chega e diz, eu estou aqui para lhe escudar, e você, tem certeza? Tem certeza. Olha que sai parada. Abra o olho. Meu Deus! Mas eu acredito que é uma posição que a pessoa precisa estar consciente. A batalha espiritual, ela não é brincadeira, ela é real, gostemos ou não. A igreja do Senhor Jesus está vivendo como se ela não existisse. Por isso, tantos crentes atingidos que não sabem nem como usar um escudo, e o escudo está lá na Bíblia, Paulo dizendo use. É como você diz, eu tinha um livro, mas nunca tinha aberto. Isso. Tem pessoas que têm a Bíblia, mas nem olhou lá. Aqui está escrito, olha, o escudo da fé, usa ele para apagar os dados inflamados do inimigo. E eu simplesmente fecho e não me importo em como é que usa isso. Como é que eu me defendo desse inimigo que ataca continuamente? Então, a gente precisa alertar de que é necessário. Você vai se posicionar, você precisa se capacitar para poder, de fato, se defender e atacar o inimigo para vencer. Por isso que tanto tem o nosso manual, Assim que Venço Minhas Guerras, para você ver, ele está esgotando, já vai para a 4ª edição, a gente tem mandado para vários lugares do Brasil. Um dia desse, um irmão de São Paulo comprou 3 unidades, não tinha mais. Aí eu disse, meu irmão, me perdoe, mas eu vou lhe mandar o que tem o aramezinho. E ele disse, pastora, é pouco o valor que está sendo pago pela preciosidade do que é. Sim. Algo assim, ele usou. Quer dizer, como está entendendo o que tem aqui, como é poderoso. A Bíblia é ensinada para usar o escudo e a espada. Não apenas isso, você vê que você estava com a gente, mas você estava no começo da caminhada. Então você não tinha participado dos nossos treinamentos de guerra. Não.
porque a gente deu esses treinamentos na Zoe, você não era. Não. E tem pessoas que nos acompanham aqui que não imaginam como é que eu só posso ser treinada. E se o Uhum. Espírito Santo te chamar, como é que eu posso ser treinado para usar o escudo, a espada? Eu tenho um curso Aí também. já fiz o curso depois, né, Ah, você pastora? fez? Fala aí, Fiz, Silvana. aí depois eu digo, eu preciso saber, mas já foi depois, bem depois, Sim. né? Então, já fiz o curso, porque eu digo, é uma vergonha eu ter o livro, né? E não saber usar. Então, eu fiz o curso, é um curso online, né? Super tranquilo, a gente consegue fazer, estudar e aprender, né? Porque às vezes as pessoas acham que é ter a Bíblia e sai Satanás, né? Não é assim, Não. né? Não. É um processo. E não só isso, sabe, pastora? Esse livro é para as nossas dificuldades diárias, Sim, né? sim. Às vezes a gente tá... Hoje mesmo eu estava um pouco ansiosa. Eu digo, não, peraí, vou declarar. E aqui Isso. a declaração... Aqui não é algo da cabeça da pastora. Isso aqui é a palavra de Deus que está aqui. Só que separada por temática. Então, a temática da proteção, a temática, né? Isso aí. E aí, isso aqui é poderoso. É poderoso. E aí, você, então, aceitou o desafio, porque não foi nada encorajador da minha parte. Aceitei. O meu, você disse, eu vou. Eu digo sim, eu vou. E ali você faz o curso Relâmpago. Conta mais onde Isso. Deus te colocou depois do curso Relâmpago, meu Deus. E aí eu fiz o curso Relâmpago, né? Fiz o escudo, né, lá da senhora. Inclusive, a Areta testificou a Areta. Depois a Areta veio e disse, Silvana, eu tive uma visão na sala de oração de um escudo, né, um muro de bronze arrodeando a pastora Diomari. E escrito o nome Fé. Ai, Então, foi uma testificação, né, que a Rita Lindo. teve num outro local que eu nem tinha falado para ninguém sobre isso. Né? Meu Deus. Então, e aí depois a senhora chegou e disse assim, Silvana, vai escudar o pastor Paulo. Que estava fazendo Aonde guerra. era que estava o pastor Paulo? Meu Deus. No olho do furacão. Estava em um momento, né, de libertação de uma Meu Deus, pessoa, sim. né, que bem forte. Sim. E aonde eu fui, eu não tive medo, eu não pensei duas vezes, eu simplesmente fui, né? Fui. Então, foi uma experiência também muito forte aquela. E ao final também, a senhora fez uma oração, depois de, quando a gente, só com a Sim. equipe, e teve a questão dos despojos, né? Na guerra. Sim. E ali eu recebi, né? Eu recebi um escudo, porque até então eu não tinha escudo. Meu Deus. E uma espada. Meu Né? Deus. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, essa é a hora que elas ficam assim, recebeu? Como é Como, isso? Como né? assim? É. Né? Mas a gente caminhou alguns anos enfrentando muitas guerras, até que um dia a gente fez algo chamado Renovo. Nunca tínhamos feito, mas a gente estava esgotado, porque vinha seminário de libertação, a gente guerreava, daqui a pouco seminário como Águias, cura interior, a gente estava acabado. E o Senhor me disse assim, não faz mais nenhum seminário sem antes se reunir com todos, não agora para servir a ninguém, mas para vocês estarem juntos, para receberem do meu renovo. Sim. E aí eu chamei Renovo, fomos para aquele lugar, para a Missão Resgate, onde a gente fazia o Como Águias, até onde você participou ali. Está contando essa história, acho que foi no Resgate também. E ali a gente estava juntos, só juntos. E foi a primeira vez que foram vistos despojos. E eu não fazia ideia, despojos. Eu sabia como usar as armas. Sim. Mas ali o Senhor começou a mostrar a outro. Silvana, foi a primeira vez que a gente teve a experiência de um estar tendo uma visão, era a visão de um celeiro, e o outro via esse que estava tendo dentro do celeiro, e ele estava dentro do celeiro vendo aquele outro no celeiro, e o outro vendo e pegando aquilo que aquele estava pegando, passava do lado. Foi uma coisa que a gente nunca tinha experienciado. E ali o Senhor disse, eu entrego os despojos. Quando nas escrituras o povo de Deus guerreava, eles saíam de lá com os despojos da guerra. E a gente não sabia o que era, mas assim, fechamos os olhos, o Espírito Santo disse, agora eu vou entregar os despojos. E eu lembro que eu reuni todo mundo e disse, pergunte agora o que é que eu vou receber de despojos. Sim. E as pessoas, eu estou recebendo, eu estou vendo, tem uma espada na minha mão, tem um escudo. Eu acho que foi nesse, Raíssa, foi nesse que você recebeu o como é o telégrafo. Um telégrafo. E Raíssa recebeu um telégrafo. E olha que coisa. Sim. Ela dizia, o que é isso? Para que é isso? E eu
tudo novo para a gente. Sim. Essa movimentação espiritual não cabe em livros. Não. E o Senhor vai dando as experiências a partir do processo que a gente vai vivendo, daquilo Sim. que a gente vai conseguindo alcançar. Veja que a gente não recebeu despojo no começo, já tínhamos anos servindo a igreja já. Sim. E Raíssa pega esse telégrafo, quando sai de lá, o que é que eu faço com o telégrafo? E a gente vai buscar, peraí, calma, o Espírito Santo, e um dia o Senhor mostra, o telégrafo era usado para decodificar e codificar. Isso. Informação, as mensagens da guerra. Exato. Olha isso, da guerra. Então, como assim? Hoje Raíssa faz parte de um grupo que é o grupo que julga sonhos e revelações proféticas. Porque eu entendi aquilo, ela tem isso que o Senhor entregou. Sim. E ela tem usado isso, é discernimento, não é uma coisa só inteligência. No dia que ela for muito para inteligência... Não, é racional. É uma coisa que o Espírito traz e ela recebeu essa graça. Então, muito lindo, você recebe despojos, mas eu quero acrescentar algo aqui que eu ri. Agora eu estou rindo. Era aquele homem enorme, um homem grande, as entidades poderosas ali. Sim. Eu lembro que Paulo na frente, estavam 2 homens aqui atrás, porque ele ameaçava bater em Paulo toda hora, era muito violento. Amarrava, mas ele vinha de repente, amarrava, daqui a pouco ele estava de novo, já era outra entidade, então tinha que dar comando de novo a essa outra entidade. E eu olhei para o lado, era Paulo aqui, com essa liberação, na verdade, né, no processo de libertação daquele homem. Tinha uma pessoa aqui num cativeiro, tinha outra ali atrás, que as entidades, quando foi retirar a pessoa do cativeiro, as entidades faziam ela levitar. Foi bem forte. Né? Então, tava aquele raborrou, como eu chamo, o olho do furacão. O olho do furacão. A equipe, quem estava fazendo o seminário, eu já tinha colocado tudo num canto aqui. Recuada. E para não ficar também assistindo, a gente cobre as pessoas com paninhos para não ver, enfim. Mas aí tinha a cerquinha de panos cobrindo esse homem com Paulo. E o que foi engraçado, que eu vou lá e digo, Silvana, você vai agora escutar o pastor Paulo. E você vai para dentro dos paninhos. Ou seja, você não estava só escutando de longe, você ficou no olho do olho. Foi. Porque eu tinha medo que queria ir para o outro lado, estava lá dentro. Aí Deus faz, vai não, querida. Quando eu passo, que eu vejo um paninho assim, que eu venho aqui por cima e olho, tá Paulo, a pessoa endemoniada, 2 homens e Silvana. Eu digo, meu Deus. Senhor. Mas veja, você não temeu, você estava ali com a autoridade, com a palavra na sua mão declarando e não sofreu nada, nenhuma perda, nenhum dano. Nada. Ao contrário, saiu de lá com despojos pela sua posição e pela sua obediência. Né? Isso é tremendo. E tem muito isso. Essa coisa de eu entendo a realidade do reino espiritual, o Senhor está falando comigo, eu sei que eu preciso, você deu o passo. Eis-me aqui, Senhor, não entendo nada, vai ser o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza, a graça dele, e você depois foi se capacitar, fez o treinamento, continuou usando o manual, tem usado a cada dia, e, enfim, Deus tem te elevado a outras posições, a ponto de te levar para uma nova guerra, agora você sozinha, territorialmente. Sozinha. Como foi isso, Silvana? Então, foi após o seminário do Espírito Santo. Mais uma vez eu trabalhando, né? Porque a gente só trabalha quando faz, né? Então, eu trabalhando, e sempre as pessoas diziam assim, eu fui batizada pelo Espírito Santo, né? E falar em línguas, né? E aquela questão que eu dizia que as pessoas ficam falando em línguas, que isso é tudo bobagem, né? Que ficam inventando as línguas. E aí, fiz o seminário do Espírito Santo, mas não lembro nada assim também muito, né? De boom, né? De um despertar. Quando eu fui trabalhar desta vez, eu disse, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra. Eu quero, né? Eu quero receber mais de ti, eu quero me encher, né? E aí eu fui declarando isso o tempo todo. Eu quero ser batizada, eu quero falar em línguas, eu quero. E aí fiquei o tempo todo dizendo aquilo, eu quero, e tudo. E aí, desta vez, eu fiquei de recepcionar as pessoas, no acolhimento, né? Aí eu, meu Deus, eu fiquei no acolhimento, mas eu queria tanto ficar lá em cima para ouvir as palestras, né? E o acolhimento fica mais lá embaixo, né? Recebendo as pessoas e tudo. Mas aí, houve uma mudança
e disse assim, não, as pessoas do acolhimento a gente vai fazer um rodízio e vão ouvir as palestras. Eu digo, oba, né? Vou ficar lá em cima ouvindo as palestras. E estava ouvindo também, né? E também me enchendo, porque a gente também escuta o louvor, né? A oração. As palestras tudo. muito na palavra. Muito então, na tá palavra, a gente é alimentada. Eu queria isso, né? Eu queria. E aí eu fiquei ali aquele tempo todo para ser batizada. Eu queria ser batizada e tudo. E eu já comecei a ver com outro olhar, né? Assim, antes desse seminário, eu fui em um seminário em Recife. E lá, né, até Vivian disse, Silvana, eu tive uma visão com você. Tinha um anjo martelando na sua cabeça, quebrando estruturas. Eita Deus, fortalezas, vem ao chão. Quebrando, né? Então, desde lá, esse anjo já vinha batendo na minha cabeça, quebrando muitas coisas. E aí, pronto. E aí, também, nesse seminário, teve também um rodízio. A equipe também vai passar pela sala de oração, né? E aí eu digo, ai meu Deus, eu queria ficar aqui em cima, né? Parecia que quando eu estava embaixo, eu queria ir lá para cima. Quando eu estava em cima, eu queria, né? Mas é Deus que vai direcionando, né? E aí eu fui lá para baixo, para a sala de oração. E lá nesta sala de oração, a gente foi para o centro, assim, quem ainda não ora em línguas. E aí eu fui, né, para receber. Só eu e mais 2 pessoas, né? O resto todos, e eu digo, meu Deus, Senhor, que vergonha, crianças orando em língua, e eu ainda não tenho essa oração, não sou batizada ainda e tudo. E quando terminou aquela oração, uma das pessoas que estavam lá disse para mim, ele chorando muito, ele disse, Silvana, eu tive uma visão, que tinha um anjo na sua frente, com uma bandeja de prata, com tudo para você. E você precisa pegar, né? E eu digo, meu Deus, eu quero, né? E aí, pronto. Aí acabou o seminário, eu não fui batizada. Eu digo, meu Deus, não fui batizada. E teve de novo lá em cima, né? Sim, a gente sempre se reúne, né? Após o seminário. E lá teve a consagração de Márcio, né? É consagração que chama? Sim, consagração. Uma unção profética. Como profeta de ofício. Sim. E eu, como sou muito verdinha ainda, para mim foi uma surpresa. Eu sabia que Márcio tinha visão, sabia que ele era um profeta, mas eu não sabia que era profeta de ofício, né? Porque tem uma diferença, né? E aí ele foi receber essa unção. Quando ele foi receber, eu chorei muito, porque eu tenho muito isso, assim. Quando eu sinto do Espírito, eu choro muito, assim. E aí eu chorei e me veio uma promessa que Márcio tinha recebido, né? Quando ele fez a cirurgia do joelho, né? Só que naquela época eu vi de forma racional, mais uma vez, né? Porque ele queria ser jogador de futebol e ele rompeu o ligamento cruzado. E aí, naquele dia, ele recebeu uma profecia que era dos ossos secos, né? Que está lá em Ezequiel, né? 37, que falava dos ossos secos. E eu vi aquela profecia como algo racional, que os tendões iam ficar bom, que não ia ter mais problema e que ele ia voltar a jogar, no meu racional. Sim. 1 ano depois, ele rompeu o mesmo ligamento. Meu Deus. E aí eu digo, como foi, Jesus, que tu deu aquela profecia que ia, né? Ia ficar restaurado e tudo, e eu fiquei sem entender. Então, quando foi no dia lá do seminário, que ele estava ali, o Espírito Santo falou comigo e disse, era sobre isso que eu falava. Era esses ossos secos, né, que eu falava. Deus. Era sobre avivamento do Espírito. Uau. Né? Foi para isso que eu chamei, né? E aí eu chorei muito, até deu testemunho, sim, né, lá na hora. E só lhe interrompendo, para quem não sabe, mas pode acompanhar no podcast de Márcio, Márcio fez um seminário de libertação em que ele deu muito trabalho para a equipe, porque sim, ele ficava lá atrás assim. E o nome de Márcio era o primeiro da sala de oração. Olha o coração duro, ele não faz nada, ele se negava a repetir orações, ele não, meu Deus, deu muito trabalho. E depois ele explicou aqui que ele achava que não era para ele aquilo, sim, era para outras pessoas, não era simplesmente rebeldia dele, é porque achava que não era. Mas foi no seminário de libertação que Márcio foi batizado com o Espírito Santo. Olha, sim, que coisa, que é um seminário que não tem esse fim.
A gente até vai ter um seminário de libertação agora. Se você nos acompanha de 12 a 14 de dezembro, ainda dá tempo de você se inscrever. É um seminário que pode radicalmente mudar a sua vida. Mudou a de Márcio. Sim. E Márcio ali começa uma caminhada de avivamento que culmina no que você está dizendo, Sim. com a profecia sobre ele, desse avivamento se Sim. estabelecendo, e ele agora como profeta de ofício. Já Isso. pensou? E você nessa realidade ali, no final, sem ter sido batizada. Sem ter sido batizada ainda. E né? aí? E aí eu fui para casa, né? Tá. Depois de 3 dias de seminário, né? Eu fui para casa e quando cheguei em casa, no meu banho, comi alguma coisa e deitei, peguei o notebook e fui assistir Luciano Subirá. Eu digo, Tá. meu Deus, 3 dias de palavra, ainda estou ouvindo palavra, né? E aí Luciano Subirá vai falar, ele estava falando sobre imposição de mãos, e ele fala, ali ele cita, né, um versículo da Bíblia, que diz que é sobre, que a gente ainda está no leitinho. Meu Deus, sou eu, estou neste leitinho. Né? E aí, a partir dali, eu digo, meu Deus, mas eu não quero mais esse leitinho. Aí eu digo, vou pegar o livro. Aí foi quando eu peguei o livro de novo, que eu já tinha lido, de línguas, e fui reler. E ali tudo começou a fazer sentido, né? E aí eu fui dormir, né? Fui dormir. E aí, quando foi de madrugada, né? Eu me acordei e o Espírito Santo disse assim, agora se levante. Né? Se levante, que eu vou lhe batizar. Né? E aí ele disse, eu não lhe batizei lá, porque eu queria que fosse aqui, né? No recanto do seu quarto, porque eu ainda tenho muito que lhe ensinar. Né? Porque como ele é cuidadoso, né? Ele sabia que eu não queria, né? Na frente das pessoas, que eu era racional, né? Tudo aquilo. E todo um cuidado, né? De ser dentro, né? Que coisa. Do meu quarto, né? E ali eu tive realmente, né? Aquele que eu dizia que era histeria coletiva, não tinha ninguém, Exato, né? Olha isso. Para eu ter e dizer que era coletivo, Sim. né? Porque eu estava só, né? Meu Deus. E aí teve toda aquela, né, do Espírito Santo, né, os tremores, né, tudo aquilo, falar em línguas. E assim foi realmente muito lindo e acho que foi um despertar a partir dali. Sim. E a partir dali foi uma semana inteira, né? Eu despertando de madrugada e eu dizia assim, meu Deus, eu já estou tão cansada. Aí eu, Simone, me ajuda, né? O que é que está acontecendo comigo? Que todo dia à noite eu sou despertada e ele tem uma coisa para me dizer e manda eu me levantar e eu vou fazer oração. E teve um dia que eu despertei, ele mandou eu me levantar. E aí ele disse assim, agora... tudo que eu mangava, né, que eu dizia que era invenção, parece que ele foi me dando, né, para mostrar assim, olha, eu faço como eu quero, não é como você quer, né, é do jeito que você quer, né, e aí ele foi, né, ele me deu uma bandeira, porque eu dizia assim, que invenção essa história desse povo com bandeira, porque eu não sabia nem para que servia, né, aquelas bandeiras. Hoje eu entendi que é demarcação de território, exato, né, demarcação de território. Mas eu não sabia, né? Eu via as pessoas com a bandeira e achava que era teatro, né? Fazendo assim teatro, né? E aí ele disse, agora pega a bandeira. Agora, não é uma bandeira que eu tenho real, né? Mas eu via claramente a bandeira, né? A bandeira do leão, aquela bandeira, né? E ele dizia assim, agora você vai na sua casa, cômodo por cômodo. Sim, porque quando eu fiz o seminário do Espírito Santo, eu recebi o olhinho. Sim. E aquele olhinho eu nunca usei, estava lá guardado, que eu não sabia nem para que era. E papo dizendo, eu vou te ensinar. E aí, né, eu recebi essa bandeira e ele disse, você vai em cada cômodo da sua casa, cômodo por cômodo, e vai declarando, colocando a bandeira e declarando, território santo do leão da tribo de Judá. Vai declarando lugar por lugar e vai também ungindo com óleo. Aí eu fui atrás do óleo, né? E aí eu fui fazendo isso, fui fazendo cômodo por cômodo da minha casa. Fiz tudo, toda a casa andando, fazendo tudo, porta, todos os lugares. Fiz tudo isso, né? E aí fui dormir. No outro dia, né?
de novo, né? Despertada de madrugada. E ele sempre dizia assim, levanta, né? Aí eu levantava, eu digo, meu Deus, e agora, né? Aí, às vezes, tinha dia que era só para orar, me ajoelhava, né? E vinha oração, pedido de perdão, né? Várias coisas, né? Que eu fui fazendo. E aí teve um dia que ele disse assim, agora você vai, eu vou lhe dar um cavalo. Eu digo, não. Não, Senhor. Não, cavalo? Não, já é demais. Porque eu mangava. Pastora, assim, eu mangava, né, das pessoas. Meu Deus! Aí ele disse assim, aí você tá rindo. Ele disse assim, vou lhe dar um cavalo. Eita, aí eu digo, meu Deus, um cavalo não é possível, já é demais para mim, né, uma coisa dessa. Aí, aí ele deu não só o cavalo, a bandeira que eu já tinha, uma bandeira que eu tinha que amarrar aqui, né, aqui na minha, nessa parte, uma adaga, né, que era um instrumento assim que tem 3, e uma capa branca por cima e por baixo era vermelha. E ele dizia que esta capa vermelha por baixo era o sangue do cordeiro. E ele dizia que era um manto de invisibilidade, que eu poderia usar quando necessário. E teve mais. Esse cavalo, né? Mas eu não via, gente. Eu não tenho essa visão 3D. Era tudo, né, na minha mente, eu vendo na mente, a visão na mente. Você não estava criando na sua mente. Ela estava chegando a você, chegando. Pronta. Essa é a diferença. E eu resistindo, porque eu não queria um cavalo, que eu achava que era tudo invenção. E aí, o cavalo, ele voava, ele tinha asas. Meu Deus. E ele me levou dali da minha casa para um terreno que é da minha família, né? Onde hoje está no chão, e ele pediu que eu marcasse o território. Ao chegar lá, primeiro esse cavalo, ele soltava fogo. E quando ele soltou fogo, saía muito serpentes, barata, rato, todo tipo de bicho, né, de lá de dentro. E ele mandou que eu marcasse os 4 pontos, né, do terreno com as bandeiras. E quando eu marcava, a bandeira ficava flamejante, como uma sarça ardente, como fogo, né? E aí eu marcava, mas ele disse, mas além disso, você vai demarcar o território por território. E eu fui vendo o hospital como ele era antes. Porque o terreno já tinha sido já está todo demolido de um hospital. Já, que era onde eu trabalhava, né? Sim. E eu fui vendo tudo, todos os lugares. Aí eu ia e declarando, né? Território santo do Leão, da tribo de Judá. Lugar por lugar, enfermaria por enfermaria, banheiro por banheiro, todos os lugares, posto de enfermagem, todos os lugares eu ia vendo as pessoas, tudo, eu conseguia visualizar tudo. E tinha lugar mais escuro, aí ele dizia, bote a tocha, agora entre, agora declare. E eu fui fazendo isso. Saí de lá, ele me levou em outros lugares e eu fui demarcando também. Outros lugares que eu fui demarcando território, né? E chegou num também, que também é da família e tudo, e ele foi e tirava um saco, era saco de lixo. E eu pedia, né, que retirasse dali, que levasse embora, pedia anjos, que eu nem sabia como era, né? Nem o que era aquilo que eu estava fazendo, né? Deus. Mas foram coisas que eu fui fazendo durante todo o processo. E aí eu fui, acho que ele me levou em 3, 4 lugares, depois me levou também no terreno da Zoe, que hoje está construído. E eu via uma cerca. E aí eu ia colocar as 4 bandeiras dentro desse perímetro. E ele disse assim, avance. Vá colocar lá do outro lado da cerca, né? Meu Deus. E aí eu avançava e demarcava o território, né, lá do outro lado da cerca. Né? Tudo isso para mim foi tudo novidade, né? A tocha de fogo ele mandava também botar no chão e demarcar com fogo, né? Foi muita coisa, foi muita vivência. E por último ele me levou na minha casa de praia. E aí eu dizia, Deus, mas eu estou muito cansada, porque eu estava exausta, né? Eu estava cansada. Ele disse assim, então você vai demarcar com as bandeiras os 4 cantos. E quando você for lá pessoalmente, você vai fazer a demarcação.
Aí, ufa, tá bem. E fez. E aí eu fiz, né? Silvana, E quando termina toda essa experiência, para que quem nos assiste entenda, quando eu falo muito da espiritualidade integrativa, nós somos um espírito que possui uma alma, que habita em um corpo. Essas dimensões, essa tridimensionalidade do ser, nos define, há uma interação entre elas. Sim, sim. E mesmo você, ali numa dimensão do Espírito, porque na dimensão do Espírito que você está recebendo os comandos do Espírito Santo, mas você sentiu no corpo. Sim, a exaustão. É incrível isso. Então, realmente reforce para as pessoas que Sim. isso é real. Você sente no corpo depois de um momento de... Você estava numa Sim. guerra territorial. Porque é uma guerra, né? É uma guerra. Retira da nossa força, né? Assim, a gente tem limites, né? A gente tem os limites. Embora a gente esteja revestido pelo poder do Espírito Santo, mas nós somos seres humanos, né? A gente tem limite. E o que é engraçado, você não foi nos terrenos corporalmente, você não estava lá corporalmente. Então, pode-se imaginar, não faz sentido estar cansada. Sim. Mas é tão real a realidade, eu estou sendo redundante, a realidade do reino espiritual é tão inegável que quando a gente se conecta nessa realidade e a gente se movimenta nela, como você estava se movimentando, você estava em casa, mas foi ali no momento de oração, o Espírito Santo começa a te encher, te dá uma visão, e quando você se conecta, você está vivendo a partir do reino espiritual, mas isso ecoa no reino natural. E esse eco no reino natural vai se manifestar você, por exemplo, sentindo esse esgotamento e essa exaustão no próprio corpo. Então, eu já tive momentos de batalha. Eu tive uma batalha que eu enfrentei em Brasília, que para mim foi o momento mais marcante da minha vida, porque a Zoe estava começando, então eu ainda não tinha entendimento da guerra espiritual no nível que tenho hoje, estava começando, e eu fui para um evento com o Hudson, com o apóstolo Hudson. E nesse evento veio uma companhia profética do Dom Lynch, que hoje não está mais vivo, aqui, né, está na glória, Dom Lynch, e tem um dado momento, imagina, Silvana, um ginásio cheio, e num dado momento, ele chama lá para frente, Recife e João Pessoa, vai uma galera de Recife, de homens, e só eu, minha filha e uma irmã que tínhamos ido de João Pessoa, e Dom Lynch sai de lá. Não, e ele começa a dizer, agora, vocês estão, é como eu chamo da ativação, vocês agora vão acessar visão do que Deus tem de propósito na sua vida e o que Ele quer fazer agora, a partir desse portal que a gente entende que existe a partir de Recife e João Pessoa, é um portal da nação. E aí ele começa a dizer... Agora o Senhor vai te dar visão. Naquele momento, imagina, todo o povo de Recife. Eu não vi que eu estava de olhos fechados orando, mas quando eu abri o olho que terminou, estava todo mundo no chão. Só tinha eu de pé. E por que eu fiquei de pé? Porque eu comecei a orar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. E eu começo a ver. E a minha visão é como a sua. Eu estou vendo na mente. Mas eu comecei a ver, pegue a espada. E eu via uma espada. E eu ouvia, pegue. E aqui eu peguei, levanta a espada. Eu comecei a levantar. Agora luta com a espada. Olha que doidice. E a impressão, eu via um lobo na minha frente. Esse lobo estava no território em João Pessoa. E com essa espada eu tinha que guerrear e atingir o lobo. E eu comecei a guerrear. Eu não estava em João Pessoa, eu estava em Brasília. Mas ali era no reino espiritual que estava acontecendo a batalha. E eu começo a guerrear. Silvana, eu queria parar. E o Senhor dizia, mas não para, não pode. E o lobo me atacando, os olhos vermelhos, eram como chamas mesmo de fogo, aquele olho dele, assim, muito avermelhado, um fogo vermelho, não sei explicar. Mas eu sabia que ele estava ali, que se eu não guerreasse, eu também seria devorada. E eu fico naqueles golpes. Meu Deus do céu, quando de repente eu sinto agora. E eu fiz assim, aquele... Mas eu senti como se a espada entrando em algo, eu senti. E ficou cravada lá, que para puxar deu trabalho, eu puxei, levantei, agora levanta ela, é vitória. E eu fiquei com a mão assim no ar, que loucura, eu nunca tinha vivido aquilo. Então, tá dentro da gente com aquela luta, isso é minha mente, isso é uma viagem. Mas eu não queria saber de duvidar. Eu estava ali na fé. O justo viverá por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, as coisas espirituais não se discernem na carne espiritualmente. Então, sempre orei assim, Senhor, se eu estiver fazendo errado, me diga. O Senhor revela, o Senhor conduz a verdade, me revele. E eu aqui com aquela espada na mão,
sentindo que o lobo tinha sido atingido, que tinha vencido. E aí aquele homem enorme, Dom Lynch, vem na minha frente, pega a minha mão, fica segurando a minha mão e começa a gritar. Gritar, eram gritos que ecoavam no ginásio. E daqui a pouco eu também tinha que gritar, era o Espírito dizendo, é o brado de vitória. E nosso grito enchia o ginásio. Foi surreal. Quando termina que ele solta a minha mão, que eu abro os olhos, tá todo mundo no chão. Todo mundo aqui para trás assistindo e eu sozinha com o Dom Lynch dando gritos. Eu saio daquele evento, tipo assim, Deus, o que é isso? O Senhor precisa me ensinar. O que é isso? E ali eu ouvi do Espírito. Eu te posicionei nesse portal. E você precisa aprender. O que aconteceu, Silvana, depois foram tantas guerras que na forja a gente vai ter que guerrear para saber como usar. Foram tantas guerras que eu recebo algumas irmãs de oração na Zoe e tinha uma irmã que era da Zoe, mas ela era uma discipulanda minha. Mas ela tinha visão aberta. Então eu nessa tolice de eu não vejo, ela vê. A gente tem essa coisa de criar o que é mais sobrenatural. Sim. Meu amigo é sobrenatural. Que é mais forte, né? E aí essa pessoa disse para mim assim, você precisa renunciar a isso. Renuncie isso vai acabar com você. E eu ali me deixei levar num momento de emoção. E a outra irmã disse, eu também acho. Eu digo, meu Deus, duas pessoas que eu respeitava. E vamos orar e eu renuncio a essa posição. Então, assim, uma coisa que eu me arrependo muito, muito. Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. É o Deus que vai nos proteger. Ele não é mentiroso. Ele diz que ele é o escudo. Ele diz que ele está conosco. Ele é a torre alta. Ele é a fortaleza. E eu me deixei levar por pessoas que tinham dons, mas que estavam em desalinhamento. Sim. E acabei renunciando. E até hoje eu tenho essa dúvida. Será que eu ainda sou essa pessoa que o Senhor levantou para esse portal? Sabe? Nem acho mais que seja naquele nível de guerra estratégica, naquele nível, não sei. Depois conversei com o Hudson, e ele disse que você não podia ter renunciado. Tive momentos de oração e dizer, Senhor, me perdoe. Eu fui realmente menina. Me perdoe, me entregue novamente. O dom é irrevogável. Isso foi um dom, isso não é um dom, é uma missão. Me entregue, eu quero... Enfim, hoje eu tenho sido levada para além de uma pessoa. E em Salgueiro, recentemente, o Senhor me colocou com pastores da cidade numa instrução territorial para a cidade. Então, eu acho que talvez Deus não tenha tirado. Ao contrário, Ele está expandindo essa coisa territorial. Né? Os planos dele não são frustrados, pois né? É. Nenhum. Pois é. E com o meu arrependimento, então, vem aquela coisa de ser reposicionado. Sim. Mas você já inicia, é isso que é muito incrível, e por isso não tem um caminho, cada um é de um jeito. Você já inicia, Deus te desafiando para me escudar, é uma posição que vai ter um preço, e como eu disse, eu estava sem escudeiro, porque todos tinham caído. Sim. Então eu estava sem, não posso ficar sem. Depois disso aqui, Deus te batiza no teu quarto para mostrar sou eu, e não é nada de histeria, darará. É lindo o cuidado dele, mas já te coloca numa guerra territorial, sozinha. Sozinha. Quem tinha medo, que não queria nem ouvir falar. Meu Deus. E você volta dessa guerra sentindo a exaustão física no próprio corpo, a gente fica realmente muito detonado, mas... Depois disso, o Senhor vai te levar, eu não tenho dúvida, a níveis que vão exigir muito mais de você. Sim. Não só no seu físico, na alma e nessa contínua busca por esse enchimento, porque tem mais, ele é fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável. Sim. Com certeza, se você olhar para trás hoje, você consegue identificar tudo o que mudou na sua vida. Muita coisa. Né? E vai ser minha próxima pergunta, a gente já vai ter que encerrar, que eu acho que já tem aí, meu Deus, 1 hora, né? Mas, antes de você me responder o que é que mudou, Silvana, será que o senhor está me usando aqui para liberar uma palavra profética? Bom, você vai julgar, mas é uma impressão que me vem, de que foi só o começo. A posição de onde o Senhor vai te colocar e o que Ele vai te levar a guerrear são guerras ainda maiores. Eu creio. Certo? E só que vão exigir de você muito. E anote isso. Pergunte ao Senhor se vem dele, mas eu anotei aqui.
Você vai passar por zombaria. Você vai ser zombada. É a impressão que me vem. E me vem uma expressão. Como Jesus disse a Paulo, você verá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que esse podcast é um pouco disso, pastora, né? Eu venho de uma realidade que é racional, né? De uma universidade pública, né? E onde não pode quase falar de Deus, né? E falar de Deus, né? De um modo aberto, como eu estou hoje, me posicionando, né? E se não expondo. só falando de Deus, mas falando do Espírito Santo, do agir dele, né? E me posicionando neste campo hoje, que é o campo da espiritualidade. E da movimentação do reino espiritual. Sim, eu acho que esse podcast é um divisor de águas. Sim. Eu não tenho dúvida. Sim. E quando ele me chamou, né, ele disse, lá, um dos dias, né, lá no meu quarto, foram vários, Sim. né, que ele me chamou para curar, libertar. Eita Deus. Né? Então, não é algo fácil, né? Não. E o diabo não se satisfaz, Não. né? Porque curar e libertar são coisas que é do domínio, né, das trevas, né? Manter a pessoa As doente doenças, e presa. né? As doenças estão aí, Sim. assolando o país, né? Sim. A possessão, tudo, Sim. né? E foi para isso que ele me chamou, para curar e libertar. Que coisa, que coisa. Pois é. Ele vai te dar graça, como deu a Paulo, ele vai te fortalecer, mas prepare-se para, de repente, nesse podcast, muitas pessoas vão enviar seus comentários, encorajando, vão enviar seus comentários, como nós temos recebido vários comentários que encorajam, que sabe assim, nos enchem de alegria, pessoas que têm suas dúvidas e colocam, sugerem temas. É muito rico porque eu leio tudo, eu vejo tudo e é importante para a equipe, mas talvez você também vá ler ou ouvir coisas desabonadoras, Sim, sabe? sim. De críticas de quem não discerne espiritualmente, talvez caia numa rede até do meio do povo de Deus, que não discerne dessa forma. Então, sim. aquilo que um dia você mangou, pode ser que manguem. Sim. Mas saiba, nada do que nos acontece é em vão. E é só pra gente, eu tenho isso tão claro. Sempre é para além de nós, porque Jesus quer se revelar. Sim. Jesus quer tirar a venda dos olhos, como tirou de Paulo, como tirou dos seus, e vai tirar de outras pessoas que nos assistem. Sim. Através da sua vida. Amém. Então, que você se mantenha corajosa, ainda que não entendam. Ainda que não entendam. Um dia Paulo me disse, você está preparada para os haters? E eles vêm, e às vezes eles são bem cruéis conosco. Sim. Pastora Tânia, que eu amo também, num podcast recente que eu assisti, ela disse, você não faz ideia, depois que eu comecei a falar sobre batalha espiritual e ensinar libertação e cura, Sim. porque eu sei que dela é com cura e libertação, Sim. você não faz ideia de quanta pedrada eu já levei. Mas ela está lá, firme, e a mulher sendo usada por Deus para milhões de pessoas no mundo. Curando e libertando. Meu Deus, é lindo. Então, a obra que o Senhor tem contigo vai ser muito linda, vai ser muito tremenda, porque é proporcional, sabe? É mais que proporcional. O sofrimento da gente ali é pesado, mas Ele nos dá tão mais, Ele vai te dar muita alegria e muitos frutos a partir da sua vida. Amém, eu creio. Viu? E esse podcast eu também creio no que você diz, é uma virada de chave. Mas eu queria que essa última pergunta fosse sobre Ele. O que é que o Espírito Santo, o que é que você mudou na sua vida por causa dele operando na sua vida? Quem é essa Silvana que ele tem mudado de maneira tão radicalmente hoje? O que é que tem acontecido, Silvana? É muita coisa, né? Primeiro, eu acho que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente fala do fruto do Espírito, né? Eu acho que começa por aí, né? Um pouco mais de paciência, perdão, né? Eu acho que perdão a gente tem trabalhado bastante, né? Essa questão, o Espírito Santo tem trabalhado comigo, essa questão. Eu acho, sobretudo, digamos assim, é o aprofundar na palavra, o querer mais, o ter sede mais pela palavra, do conhecer, né? No início, quando eu comecei a orar, eu botava, tem um programa, né, que a gente bota, era
5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos, né? Era o máximo que eu conseguia ficar numa oração, né? E agora eu passo horas, né? Horas orando e não vejo o tempo passar, né? Como a gente está aqui há 1 hora conversando sobre Deus e a gente não vê o tempo passar, né? Então, assim, acho que é sobre isso, né? É ver também com outro olhar, é entender também as questões espirituais, é entender sim que existe batalha espiritual, é entender sim que existe o bem e o mal, é real, né? Que a gente tem que se posicionar e escolher o lado que nós vamos nos colocar, né? É o lado de Deus e por isso a gente precisa se armar com as armas de Deus, que é a palavra, a fé, né? É isso. E a gente tem que combater o mal. Então, se a gente continuar tapando o sol com a peneira, achando que o mal não existe, achando que é tudo balela, né? Que isso é besteira, que isso não existe, a gente vai sendo enredado, né? E a gente vai vendo a nossa fé ficando pequena a cada dia. Minando, né? Minando. E não né? conseguindo resistir aos ataques. E não resistindo ao ataque, e não combatendo, não liberando cura, não liberando... E assim, muita coisa. Então, hoje, eu quero aprender, eu tenho sede de aprender, de saber mais, de estudar sobre a herança hereditária, de estudar, né, sobre as questões das batalhas espirituais, sobre libertação. Quem era eu, né, que queria fugir? Quero hoje ser libertadora, quero libertar vidas, porque eu vejo vidas aprisionadas, vidas precisando, né? Tu acredita, Silvana, que tu falando agora, e me veio aqui, ó, no começo do ano, eu anotei no meu planner, o Senhor me dizendo assim, ó, ele me dando uma série para eu fazer, para ensinar, que era assim, sinto esse chamado, e agora? O que fazer agora? Aí era, para ser um libertador, o que é que eu faço? Para trabalhar com cura interior, o que é que eu faço? Sim. E eu nunca tirei isso do papel. Olha que coisa, são tantas demandas. E agora você falando, quer dizer, você entendendo já que você precisa conhecer sobre isso. Sim. Como é que você vai ser um libertador se não souber como libertar? Vai curar isso. E o Senhor me mostrando como é importante. De cura já estou me preparando, já estou fazendo o curso, né? Já estou no caminhar do curso, já estou me preparando. Agora, o do libertação, estou esperando a senhora fazer o curso para poder fazer também. Meu Deus, eu tenho que começar. E Vitinho tem trabalhado comigo no Manual de Libertadores. Para a gente gravar esse curso. Quem sabe começa a ter uma mentoria, né, para acompanhar mais de perto, enfim. Eduardo Ferreira, de Araçatuba, falou assim, eu quero fazer o simpósio de libertação. Eduardo, que bom que você é aí de São Paulo, está nos acompanhando e chegou sua chance de fazer o nosso seminário. Quando é que vai acontecer? De 12 a 14 de dezembro, agora de 2025. Agora, vamos imaginar que você perdeu esse podcast por alguma razão e só está assistindo em 2026. Todo ano nós temos o seminário de libertação acontecendo. Então acompanhe no Instagram da Comunidade Apostólica Zoe, também no meu, Ediomari Nóbrega. A gente sempre está postando lá datas com link de inscrição, tá? Temos recebido pessoas de diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil e você pode vir fazer, certamente será edificado. Tamires, ela vai dizer assim, meu Deus, como fui edificada com esse testemunho. Amei as dicas que tinham no podcast que a gente tinha compartilhado, que Deus abençoe vocês. Ianca colocou a vontade de vencer a depressão e perseverança é essencial. Eu digo, Ianca, que tudo começa na vida da gente, seja da cura, da capacitação para a batalha, quando a gente tem a vontade ali, despertada, eu quero. Se você ouviu esse podcast com atenção, há um momento que Silvana diz, eu quero. É nesse momento do eu quero que Deus diz, agora você vai receber. Né? Então, fica aí a dica, quando a gente quer, ele começa a operar realmente de maneira mais efetiva. Alguém disse, encontrei o canal Futuro 2023, pessoas usadas por Deus, logo muito inteligentes. Gostaria muito de saber mais a respeito de pensamentos obsessivos, pânicos, quando se depara com aquilo que causa medo. Isso aqui, eu acho que eu li até esse comentário no podcast da Bruna. Assiste o podcast anterior da Bruna Gallert, que você vai ter dicas bem preciosas sobre isso aqui. Deixa eu ver mais alguém aqui. Eunice Lourenço. Tenho muitos sonhos
E o último, eu expulsava demônio e falava em línguas. Mas eu não falo em línguas. Eu anoto todos os sonhos que eu tenho, os quais sinto que é da parte do Senhor, mas na maioria das vezes não sei interpretar, preciso de ajuda. Então, eu respondo aqui, lá no meu Hotmart, além do curso É Assim que Venço Minhas Guerras, que vai te capacitar para a batalha, também tem o curso O Significado dos Sonhos. E se você está assistindo agora, saiba que nesse mês de Black Friday, entrei nesse negócio aí, agora de novembro, até o comecinho de dezembro, ele está com 40% de desconto. Então, está bem baratinho, o preço de um sanduíche. Você vai aprender como discernir sonhos e interpretá-los. Alessandro, sou do Rio de Janeiro, já vi espada nas minhas mãos e ouvi o Senhor dizendo para mim que eu tenho a chave. Homem de Deus, se tu já ouviu... Faca e o queijo na Pois mão. é. Olha, agora se capacita para Deus te usar, tá? Se capacita. Pastora, não tem aqui na minha igreja. A internet hoje resolve muito disso, né? Tem tanto treinamento, tantas possibilidades. Indico aqui pastora Tânia, tem muito ensino bíblico. Pastor Cote, junto com Alcione Emerick, estava indicando para a Silvana na área da libertação e por tabela da batalha espiritual. Te indico Ediomari Nóbrega. Cuidado com a área de batalha espiritual para não ir muito para demonologia, tá? Fica ligado, é uma área que você tem que ter um pouquinho, tem que ter cautela. Mas a Neuza Etioco, o material de Neuza, é muito incrível, é uma fonte que eu bebi também. Por fim, vou ler só mais uma aqui. Joseilda, meu Deus, será que vou conseguir? Porque eu sei que ainda preciso de libertação. E aí ela vai falar de situações na família dela. Ai, Joseilda, venha fazer o seminário de libertação. Todos precisam passar por esse seminário. Venha fazer, tá? Meu Deus, é tanto comentário. Eu fico de coração partido aqui de não compartilhar com vocês. Oh, Jesus. Anjos, Hélida Vence, gostaria de saber o que a Bíblia fala, que os anjos ficam ao nosso redor, o inimigo ao nosso derredor, como se chega ao ponto de atacar, sufocando. São dúvidas honestas. Sandra, meu Deus, o pai do meu marido era dirigente de um centro espírita. Imagina quantas coisas perseguem nossa família, toda a parentela dele. Certamente tem aí uma questão de maldição hereditária, de uma genealogia que foi afetada por essa iniquidade geracional que tem que ser quebrada. Por isso a gente trabalha isso no seminário de libertação. Como é o nome dessa igreja? Estou precisando muito, passando por batalha espiritual. Valéria Barros, é a comunidade apostólica Zoe. Mas quando você estiver passando por batalha, você não precisa de uma igreja. Você precisa aprender a como usar as armas espirituais que estão disponíveis, tá? A igreja ajuda, claro, mas são as armas, o poder está nelas, no Senhor que nos dá autoridade e nas armas que Ele entrega nas nossas mãos. Enfim, meu Deus, é muita coisa. Estou precisando muito de libertação. Como vocês podem me ajudar? Sou do Rio de Janeiro, aqui não tem. Estou vivendo pela misericórdia, passando por batalha, pedindo ajuda. Minha ajuda é de... Sempre escuto os podcasts. Ai, Valéria, assista os podcasts, anote o que você puder. Junta um dinheirinho, começa a orar, Senhor, me provê. E do Rio para cá não é tão longe, não é tão caro. Vem fazer os nossos seminários. Tem o seminário de cura, tem o seminário de enchimento do Espírito Santo, tem o seminário de libertação. Vem fazer, vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E no mais, o que mais que eu posso dizer? Os cursos que estão lá no Hotmart, dá para fazer. Tem o da guerra, tem o significado dos sonhos. Estou lançando agora Discernindo a Voz de Deus. Vou em breve lançar uma comunidade. Quero trazer mais aulas e conteúdos. O que mais, meu Deus? Mulheres Fortes, vou abrir uma comunidade que a gente vai ensinar muitas coisas também. Nos acompanha, certo? O que eu puder fazer por aqui, eu vou estar fazendo. É o tempo, gente, que não dá. Oh, Jesus! Mas a gente está encerrando. A gente tem aí 1h e quanto de podcast, Raíssa? 12. Tá bom. 1h12. Eu acredito que foi muito edificante e eu queria que você deixasse, Silvana, uma palavra para quem nos seguiu até aqui, para quem assistiu até aqui. Então, a palavra que eu posso deixar é: diga assim, eis-me aqui. Né? Abra o coração e deixe o Espírito Santo e Deus trabalhar. Né? Procure quebrar realmente as questões de religiosidades, né? de pensamentos ideológicos, e deixe a palavra, né? A Bíblia entrar no coração, ouvindo de fato o que Deus tem para falar com você através do Espírito Santo. Amém. É isso. E no mais eu quero te
te encorajar, sabe? A deixar os seus comentários aqui, porque estes comentários podem edificar vidas de pessoas que entram, como também encorajam as nossas vidas. E as suas dúvidas podem ser tiradas de alguma maneira, então não deixe de comentar. Se inscreva no canal, sabe por quê? Porque você está recebendo um conteúdo cheio de verdade, de integridade, um conteúdo que tem base bíblica para ser compartilhado e também experiências. Eu conduzo esse podcast e eu não caí de paraquedas nessa missão, tá? Estudei muito, tenho um mestrado em teologia, porque me preocupo com a profundidade e a riqueza das escrituras, essencial para nós, mas também tenho anos de experiência nessas temáticas. Então você vai ser muito edificado, eu tenho certeza, ao acompanhar os podcasts, por isso se inscreva no canal se você quer ser edificado nesses assuntos que a gente tem compartilhado aqui. E, além de se inscrever, ative o sininho para as notificações e compartilhe, porque você tem uma rede que, ao compartilhar, pessoas que te conhecem dizem, eu quero assistir também. Então, não deixe de compartilhar. Vamos juntos em missão e até o próximo podcast Como Águias. Você tem gostado dos podcasts? Então eu creio que você vai amar participar da Noite Profética, o Código da Vitória. Meu Deus, sim, é uma noite especial. Eu estou cheia de expectativas para compartilhar com você esse código que eu já tenho compartilhado com aqueles que caminham comigo ministerialmente. E se você deseja acessá-lo, basta lá no meu Instagram digitar em qualquer post meu, Venci. Ao digitar, você vai receber um link para participar de um grupo VIP, minha gente, um grupo VIP, onde você terá informações sobre essa noite profética no dia 8 de dezembro. Será um evento gratuito, mas certamente a sua vida vai ser impactada para que você siga crescendo, se capacitando para vencer as suas guerras. Não fique de fora, corre lá, Venci.